Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 21, versos 3 a 5, que dizem: Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Bom, que vemos aqui então os discípulos passaram a noite toda pescando, entretanto eles não pescaram nada. E quando Jesus chega até eles, eles provavelmente ainda no barco, ainda amanhecendo, um pouco escuro, então não identificaram Jesus, só viram um vulto, ali na praia, à distância. Jesus pergunta para eles se eles tinham algo para comer e eles dizem não. Então, veja, trabalharam a noite inteira, um trabalho árduo, no frio, joga a rede, leva o barco para um lado, leva o barco para o outro. Trabalho cansativo e a noite toda acordados nesse trabalho. E não pegaram nada. E vem a pergunta ainda mais desmoralizante, né? Vocês têm algo para comer? E eles não tinham nada para comer. Então, além do trabalho, além da dificuldade, além do cansaço, além da noite não dormida, eles ainda não têm nada, absolutamente nada para comer com eles. O que a gente vê aqui, queridos? A vida de um cristão. Há esses momentos em que a gente, entre aspas, não pega nada. Ou seja, você não obtém nada, às vezes, do fruto de um grande esforço, de uma grande dedicação, e ainda assim você não consegue nada. Você chega ao ponto de não ter nada para comer, ao ponto de estar com essa dificuldade grande. Isso acontece na vida de qualquer ser humano, inclusive do cristão. Há aqueles momentos, a gente sabe, em que nada dá certo. Você tenta, e para onde você vai, parece que nada está adiantando, nada está resolvendo, as coisas não progridem. E aí, queridos, sempre tem aquele ponto, e a gente tem que ter cuidado com isso, que é uma imaturidade cristã, uma infantilidade. A gente tem que parar com essa infantilidade e ficar lamuriando. Ó Deus, por quê? Por que justamente comigo? Ah, será que é uma punição? Ou então, será que Deus realmente existe? E fica esse tipo de questionamento, todos eles absolutamente sem pé nem cabeça, em que você não vê isso nas Escrituras. Vocês estão vendo aqui como os discípulos estão reclamando com Deus, dizendo: ó Deus, por quê? Ó Deus, que injustiça! Ó Deus, que maldade! Ou então outros: não, foi o diabo. Eles estão falando, comentando algo disso? Não. Nem Jesus que vai chegar vai comentar nada disso. Por quê, queridos? Porque essa é a vida normal. Essa é a vida natural. É a vida num mundo caído. Acontece isso, é assim mesmo. Às vezes você trabalha e não pega o peixe. Ué, não tinha nenhum peixe por ali. Os peixes estão em outra região, seja por maré, seja por ciclos normais da natureza, não tinha peixe naquela noite por diversos fatores. E aí vai culpar Deus, vai culpar o diabo, vai se culpar. Ah, não, é porque ontem eu tive um pensamento indevido, ontem eu fiz algo indevido. Olha como a vida do ser humano religioso fica pior. Quem cria essa mentalidade? A pessoa normal, que não tem uma religião, muitas vezes ela pensa: poxa, essa foi uma noite infeliz, não pescamos, noite seguinte a gente tenta de novo. Pronto. Olha como a vida é leve, a vida é simples, a vida não tem essas complicações, essas ponderações, essas culpas. Ai, será que Deus está bravo comigo? Ah, será que foi o diabo? Ou será... Ih, não, talvez Deus não exista. Ah, pelo amor de Deus, pessoa, olha como as pessoas complicam algo tão simples. Veja que no Evangelho não tem nada dessa complicação, dessa loucura. É o mundo natural. E muitas vezes também o mundo caído. O mundo caído é um mundo de injustiças. É assim. Eu acho que uma coisa que as pessoas precisavam fazer é ler o livro de Eclesiastes,
que o livro de Eclesiastes fala o mundo dessa maneira como o mundo é. Olha só, Eclesiastes 8, verso 14, mas o livro todo é assim. É muito esclarecedor, muito bonito, porque às vezes a religião tampa a pessoa de enxergar o óbvio, que todo mundo sabe, a vida de todo cristão tem esses momentos. Não peguei nada. E de todo ser humano é assim. Olha Eclesiastes 8, 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios mereciam, e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Realmente não faz sentido. É uma injustiça. Né? Os justos deveriam colher boas coisas e os ímpios colher só as coisas ruins, mas às vezes isso não ocorre. Por quê? Porque é um mundo de injustiças. Se fosse um mundo que tudo ocorre perfeitamente, tudo em sincronia, tudo em harmonia, mas não é esse o mundo que nós vivemos. É um mundo que tem problemas, que tem injustiças, e justamente por isso que é chamado mundo caído. Então, veja, nem nada disso é culpa de Deus, porque ocorrem essas coisas, as pessoas, mas cadê Deus? Será que Deus não está vendo? Irmãos, Deus disse que esse mundo era assim, e que ele prepararia novos céus e novas terras, onde isso estaria resolvido. É lá que vai estar resolvido. É lá que ele prometeu que não haveria mais choro, nem dor, nem morte, nem pecado. Agora, enquanto esse mundo é o resultado das escolhas do ser humano. Então, não queira colocar Deus no problema. Deus não é o problema, Deus é a solução. Enquanto isso, a gente tem que ter aquela maturidade do apóstolo Paulo em Filipenses 4. Eu já aprendi, olha o que o apóstolo Paulo diz que o cristão deve dizer. Eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome. Olha o ponto que o apóstolo Paulo chegou. Sei passar fartura como em também passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse verso, então, que as pessoas às vezes usam para todo lado, qual que é o sentido original? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, em meio à bonança, viver a minha vida em paz. Mas eu posso também, através daquele que me fortalece, num momento de deserto, conseguir atravessar. Sem ficar cabisbaixo, sem me desanimar, sem me abater, sem desistir. Eu vou perseverar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, na vida do cristão, vai ter esses momentos em que você vai dizer: eu não peguei nada, eu não tenho o que comer. Metaforicamente falando, um período de deserto, um período de tempestade, um período nebuloso, um período de dificuldade, um período de gigantes na sua vida. E diante disso, aí sim você demonstra a sua fé. Não fica reclamando, esbravejando contra os céus, não. Como Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja gado, eu ainda assim esperarei no Senhor. Então, queridos, que a gente tenha essa maturidade de ver o mundo como ele é. Você vai precisar se esforçar, vai precisar correr atrás e vai haver os momentos em que as coisas vai ter obstáculos, vai ter dificuldade. Diante disso você desiste? Diante disso você reclama, esbraveja contra os céus? Não. Você continua pedindo a misericórdia de Deus. Enquanto isso, você faz a sua parte. Simplifica a vida, queridos. Vamos simplificar e vamos viver uma vida bonita para Deus, aguardando o momento em que Ele nos ajude. Enquanto isso, a gente vai vendo as injustiças que há, ansiando justamente por causa disso, por esse céu de glória em que tudo será perfeito. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.